Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente recebeu é, nossa, no mínimo delicioso. Com certeza. É uma coleção de anotações com 3 receitas que, assim, à primeira vista, parecem doces brasileiros clássicos. Aham. Mas, quando a gente olha de perto, percebe que são 3 universos completamente diferentes. Completamente. Temos um que parece desafiar a lógica da confeitaria porque não vai ao forno, um que exige a precisão de um cirurgião para ser montado e um terceiro que é praticamente um projeto de vida de tão longo que é o preparo. É verdade. A nossa missão hoje é mergulhar nesses processos, entender o que faz cada um funcionar e descobrir as filosofias por trás de cada um. Ok, vamos analisar isso. É uma ótima forma de colocar. Porque não são apenas receitas, são filosofias mesmo. A gente tem aqui 3 abordagens que mostram como a criatividade na cozinha pode seguir caminhos radicalmente distintos. Exato. Uma aposta tudo na química e na paciência, a outra na habilidade manual, na técnica pura. E a terceira na complexidade que só o tempo e a combinação de muitos ingredientes podem trazer. Perfeito. Então, hoje a gente vai fundo para entender não só o passo a passo, mas qual é a alma, sabe? A alma de cada uma dessas receitas. O que elas contam pra gente. Perfeito! Vamos começar então pelo que mais me deixou curiosa, justamente por ser tão contraintuitivo, o bolo de tapioca granulada. Ah, isso é fascinante. Os ingredientes são simples, né? 400 gramas de tapioca granulada, 1 litro de leite integral, leite condensado, leite de coco, coco ralado. Coisas do dia a dia. Coisas que a gente encontra em qualquer lugar. Mas o que me pegou de verdade foi o modo de preparo. Não tem forno, não tem batedeira, não tem fogo. Nada. A instrução é basicamente misture tudo e espere. Como assim? A minha primeira pergunta é: como isso não vira uma sopa doce? É a pergunta de $1 milhão e a resposta é pura ciência. É aqui que fica realmente interessante. Sei. A tapioca granulada não é uma farinha comum. Ela é feita de amido de mandioca e tem uma capacidade de absorção, assim, impressionante. Ah, Pense nela como milhares de pequenas esponjas superpotentes. Quando você mistura tudo, essas esponjas começam a sugar lentamente toda aquela mistura líquida e rica dos leites. espera aí, então você está dizendo que o forno desse bolo é o tempo? Exatamente. É difícil de imaginar, a gente está tão acostumada que calor é o que cozinha as coisas, a textura fica realmente firme só com hidratação? Não fica meio mole demais, empapado? É exatamente isso. O tempo é o agente transformador. E não fique empapado se a proporção estiver correta. O processo se chama gelatinização a frio. Gelatinização a frio. Isso. À medida que os grãos de tapioca se hidratam, eles incham, liberam um pouco do amido e se unem, criando uma estrutura coesa. O resultado é um bolo firme o suficiente para cortar, mas incrivelmente úmido e macio. Nossa, É uma textura única, quase um pudim firme, que derrete na boca. O calor, nesse caso, estragaria tudo, pois faria a tapioca virar uma goma grudenta. uau, faz sentido. A paciência de esperar a absorção é o que assa o bolo, por assim dizer? Perfeito. É isso mesmo. E para finalizar, as anotações pedem uma cobertura clássica. Goiabada derretida com um pouco de água e açúcar. Imagino que a escolha não seja por acaso, né? De jeito nenhum. Se a base do bolo é suave, cremosa, com sabor delicado de coco e leite, ela funciona como uma tela em branco, sabe? Aham. A goiabada entra com tudo, é uma explosão de doçura concentrada e uma leve acidez da fruta. Ela corta a riqueza leitosa do bolo e cria um contraste de sabor e textura que é a alma da sobremesa. Que incrível. É a simplicidade do preparo manual contrastando com a complexidade do resultado sensorial. Um design de prato muito, muito inteligente. Ok, então o primeiro bolo é pura ciência e paciência. Mas o próximo da lista parece que a gente sai do laboratório de química e entra numa oficina de engenharia de precisão. Sem dúvida. É o bolo de rolo. E a palavra-chave aqui, pelo que eu li, é pânico. Pânico é uma boa palavra. Ou talvez precisão cirúrgica.
Ele é a antítese completa do misture tudo e espere. Total. Cada passo é milimetricamente calculado. Com certeza. A massa começa de um jeito até que familiar. Bater açúcar com margarina delícia, adicionar gemas, farinha. Mas aí vem o primeiro sinal de alerta. Incorporar delicadamente as claras em neve. Já indica que a leveza é crucial. Exato. O problema é um método de cozimento. As anotações dizem para dividir a massa em 5 partes iguais e assar cada uma em camadas finíssimas de 6 a 8 minutos. Eu já tô suando frio só de ler isso. Se eu piscar, a massa queima. Basicamente, sim. 1 minuto a mais e a camada vira um biscoito. Ela resseca, perde a maleabilidade e quebra na hora de enrolar. Meu Deus! O sucesso ou o fracasso dessa receita está nesses 2 minutos de margem de erro. O objetivo é cozinhar a massa o suficiente para firmar, mas mantê-la extremamente úmida e flexível. E aí vem a parte que parece mágica. A montagem. As anotações são muito específicas. Desenforme a massa ainda quente sobre uma toalha polvilhada com açúcar. Sabe, essa parte da toalha com açúcar me deixou curiosa. Na minha cabeça, a massa quente grudaria no pano e viraria uma bagunça. Como é que isso funciona na prática? É um truque comum? É um truque de mestre e absolutamente essencial. O açúcar polvilhado na toalha tem uma dupla função genial. Dupla função? Primeiro, ele cria uma barreira antiaderente, impedindo que a massa grudenta colhe no tecido. Segundo, ao entrar em contato com a massa quente e úmida, parte desse açúcar derrete e recristaliza quando esfria, formando uma casquinha finíssima e levemente crocante por fora. Nossa, que inteligente! E a toalha em si serve como um guia, uma ferramenta para ajudar a enrolar o bolo de forma firme e uniforme, algo que seria impossível fazer só com as mãos sem quebrar tudo. Eu tô só imaginando o desastre que seria na minha cozinha. A primeira camada já ia quebrar e eu ia acabar comendo farelo de goiabada. Requer uma mão firme, imagino. E muita prática. E o processo se repete. Assa uma camada, desenforma, recheia com goiabada e enrola sobre a camada anterior. É uma construção, camada por camada. Exatamente. É uma sobremesa definida pela sua arquitetura. A leveza das claras em neve que você mencionou é o que permite que a massa seja tão fina e aerada. A rapidez em enrolar enquanto ainda está quente é o que garante a flexibilidade. É um balé? É um balé de tempo, temperatura e técnica. E quando eu acho que entendi a complexidade, as anotações me dão uma rasteira. A sugestão final de servir: sirva com fatias de queijo coalho passadas na frigideira com margarina delícia. Ah, essa parte. Sério, queijo com bolo, como essa combinação funciona sem ser estranha? Ah, aí é que está a genialidade da cozinha regional. Isso muda completamente o jogo. Transforma a sobremesa de algo apenas doce para uma experiência gastronômica completa. É mesmo? O queijo coalho grelhado traz o sal, uma textura firme e levemente borrachuda e um sabor defumado da frigideira. Esse combo salgado e quente cria um contraste espetacular com a doçura intensa da goiabada e a maciez delicada da massa. Uau! É o famoso Romeu e Julieta, mas elevado a um outro nível de textura e temperatura. Mostra uma sabedoria popular incrível sobre equilíbrio de sabores. Uau! É muito mais do que um bolo, é um prato completo. Ok, saímos da química, passamos pela engenharia e agora chegamos na nossa terceira anotação. A terceira. Se o bolo de rolo é sobre a rapidez e a precisão, este parece ser sobre o exato oposto. A riqueza que vem com o tempo. O bolo de noiva. No nome já diz tudo. O nome já impõe respeito e o primeiro passo da receita já confirma. Isso não é uma receita, é um compromisso. É um ótimo jeito de definir. O primeiro passo já dita toda a filosofia do bolo. Ele não começa com farinha e ovos, ele começa com paciência. Exato. A primeira linha é: coloque 150 gramas de ameixa seca, 150 de uva passa e 150 de frutas cristalizadas, de molho em 375 ml de vinho de um dia para o outro. Pois é. Sabor já está sendo construído 24 horas antes de a batedeira ser ligada. E a massa em si é uma potência. 6 ovos, meio quilo de manteiga, meio quilo de açúcar, meio quilo de farinha e ainda tem chocolate em pó e leite condensado. É muita coisa.
Mas a parte que me chamou a atenção é o que acontece com aquelas frutas que ficaram no vinho. Elas são batidas no liquidificador com mais 150 gramas de goiabada, formando um purê de frutas. Esse purê é o coração do bolo. E o que me chama a atenção aqui é a construção de camadas de sabor. Diferente dos outros dois, este bolo desenvolve seu perfil principal antes mesmo de a massa existir. Verdade. Aquele processo de maceração no vinho, que parece simples, é uma transformação química profunda. O vinho não só reidrata as frutas deixando-as suculentas, mas ele extrai os açúcares e os sabores delas, enquanto as frutas absorvem a complexidade do vinho. Entendi. Cria-se uma base aromática que é ao mesmo tempo frutada, doce e com uma nota alcoólica que dá profundidade. Mas com tantos ingredientes fortes juntos, vinho, chocolate, ameixa, uva passa, goiabada, leite condensado, isso não vira uma confusão de sabores? Uma briga dentro do bolo? É um risco, mas a forma como são combinados cria harmonia, não caos. Pense nisso como uma orquestra. Uma orquestra. Sim. O purê de frutas maceradas é a base melódica rica e profunda. A goiabada entra não só com doçura, mas com uma acidez que equilibra e corta a gordura da manteiga. O chocolate em pó traz uma nota de amargor, um contraponto necessário para toda a doçura. Sei. Cada ingrediente tem um papel específico para criar um sabor único, denso e multifacetado. Não é um bolo leve que se come no café da tarde. Com certeza não. E o nome bolo de noiva faz todo sentido agora. É um bolo de celebração, de um evento único. Exato. A riqueza dos ingredientes, o tempo de preparo, tudo aponta para uma ocasião especial. É um bolo feito para ser lembrado. Exatamente. Em muitas culturas, bolos de casamento, como os fruitcakes britânicos, são assim. Densos, escuros, cheios de frutas e especiarias e feitos para durar. Ah, é verdade. Eles simbolizam a riqueza e a durabilidade do casamento. Este bolo segue essa tradição. A complexidade dele é um reflexo da importância do evento que ele celebra. E a finalização com o chantilly? O chantilly, mencionado nas notas, serve para adicionar um toque de leveza e frescor a essa estrutura tão potente. É o contraponto final. Incrível. 3 anotações, 3 filosofias completamente diferentes. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para esses 3 documentos juntos, qual é a grande história que eles nos contam? Boa pergunta. No fim das contas, a gente viu 3 receitas que usam ingredientes parecidos, como a goiabada, mas que não poderiam ser mais diferentes. A história é sobre como a técnica e a intenção transformam a matéria-prima. É a prova de que na cozinha o como é tão ou até mais importante do que o que. É isso. A gente tem primeiro a química da absorção no bolo de tapioca, onde a estrutura nasce da ciência e da transformação passiva sem a intervenção do calor. Certo. Depois a gente viu a precisão arquitetônica do bolo de rolo, onde a habilidade humana, a rapidez e a técnica manual são as estrelas, construindo algo delicado e visualmente impressionante. Aham. E, por fim, a alquimia do bolo de noiva, onde o tempo é o ingrediente principal, usado para macerar, aprofundar e fundir sabores complexos, criando algo robusto e memorável. Essa é a conclusão perfeita. A análise reforça essa ideia de que não basta ter bons ingredientes. A forma como os elementos são combinados, o uso inteligente ou a ausência deliberada do calor e o papel do tempo... Como um agente de transformação? Isso. Tudo isso define a identidade final de um prato. São 3 mentalidades. Uma celebra a beleza da simplicidade e da ciência natural. A outra celebra o artesanato, a habilidade e a perfeição da forma. E a terceira celebra a paciência, a riqueza e a construção de profundidade ao longo do tempo. Fantástico! É uma lição que vai muito além de receitas de bolo, na verdade. Mostra como o processo define o produto final. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para pensar. Manda. Considerando como a técnica pode transformar ingredientes, às vezes até idênticos, em resultados tão radicalmente diferentes como esses 3 bolos, fica a provocação. Em que outras áreas da nossa vida, seja no trabalho, na arte ou nos relacionamentos, o como algo é feito acaba sendo muito mais determinante e revelador sobre o resultado final do que o que está sendo usado?